Boa noite. Mais de 400 mil litros de combustíveis foram apreendidos no mês de outubro pela Polícia Nacional ao longo das fronteiras com a Namíbia, Zâmbia e República Democrática do Congo. Preços das viagens de catamarã na rota Luanda-Soio até Cabinda voltaram a subir. As passagens custam agora 40 mil kwanzas. Hoje é o dia dos finados, missas e visitas aos Campos Santos marcam o dia. Apelo vai para as pessoas que vandalizam cemitérios e não têm o mínimo de respeito por quem já partiu. Do desporto, o treinador do Ilhéte de Benguela quer ganhar o Cabo Escorpe do Palanca no jogo mais aguardado da 8ª jornada do Girabola. Grandes inundações que até agora já mataram 211 pessoas provocaram uma onda de solidariedade em toda a Espanha. Estas e outras para seguir a partir de agora no Girassol Jornal. Ora, muito boa noite. O Dia dos Finados é assinalado hoje, 2 de novembro, em Angola e no resto do mundo. Na capital do país foram realizadas várias missas em memória dos fiéis defuntos. A Missa dos Finados é um momento sagrado de oração e lembrança em que os fiéis se reúnem para honrar a memória dos entes queridos que partiram. A missa oferece consolo aos que ficaram, ao mesmo tempo que reforça a esperança na vida eterna. Em muitos lugares, a missa de finados é celebrada tanto nas igrejas quanto nos próprios cemitérios, onde as famílias costumam enfeitar os túmulos com flores e velas, o que reflete os vários significados que este dia tem para cada indivíduo, tal como fez saber o arcebispo de Luanda, Dom Vieira Dias. O dia de hoje é um dia cheio de significado, que cai profundamente no coração de cada homem e no coração de cada mulher. Independentemente de ser crente ou não ser crente, nós todos transportamos dentro de nós a memória, a saudade e a gratidão daqueles que viveram conosco e já não fazem parte do nosso convívio pelas leis mesmo da vida. Isto é, o homem não tem aqui na terra morada permanente. E encontrarmos num dia para recordarmos estas pessoas e para os que têm fé como nós, rezarmos por elas, é qualquer coisa de extraordinário, qualquer coisa de fantástico. Durante a missa de finados, orações são feitas à intercessão das almas dos falecidos. As leituras e homilias lembram aos presentes a importância de orar por aqueles que já partiram e cujas suas moradas de repouso muitas vezes não são respeitadas. É importante que as pessoas tenham a noção de que o cemitério é um lugar que merece respeito, porque é um lugar onde depositamos as almas dos nossos irmãos. Então, aqui também chamar a responsabilidade de todos aqueles que tenham o direito de velar pela segurança pública, para que ajudem as pessoas a terem esta consciência de que esses lugares não devem ser vandalizados, mas sim devem ser conservados por todos nós. A missa do Dia dos Finados também é um momento de introspeção em que se reflete o valor da vida e a importância de viver em harmonia com Deus e com o próximo. E muitos angolanos aproveitaram o dia de hoje para visitar as campas dos seus entes queridos. Para alguns é ainda difícil aceitar a perda, mas há quem aceite e reze pela alma de quem já partiu para encontrar o santo descanso. Nos tempos modernos, o respeito aos mortos se traduzem em homenagens que variam de acordo com as crenças e tradições de cada família. Para muitos, rezar, acender velas e enfeitar os túmulos são gestos que expressam carinho e saudade. Mesmo em um mundo onde o tempo parece cada vez mais acelerado, esses momentos de reverência e silêncio se mantêm como espaços de reflexão e paz. Aqui onde nós estamos, visitar os nossos entes queridos, eles também passaram por este mundo. Também vinham visitar os outros que já anteciparam antes. E hoje eles estão aqui, nós também amanhã iremos. Então é um dia muito importante para visitar eles. Devastadora, triste, porque eu preferia lhe ter aqui do que vir.
vi presenciar esse momento. Não é um dos momentos fáceis da vida. Por mais que a gente fala que vamos visitar, falar de boa coisa, mas chega aqui, vê esse cenário, acaba com qualquer um. Porque a saudade é enorme, o vazio, o nó na garganta, a dor no peito. De você não ter aquela pessoa que você tinha sempre ao teu lado. O Dia dos Mortos é celebrado de maneiras diversas ao redor do mundo, mas, em sua essência, é uma data dedicada ao respeito e à lembrança daqueles que partiram. É um momento em que a vida e a morte se encontram, a memória e legado dos que já se foram. Uma data como esta, aproveitamos a fazer uma visita à casa para que as suas almas descansem ao lado do Altíssimo e que nós possamos continuar perpetuando os feitos, também para os nossos descendentes, os vindouros, possam efetivamente encontrar um país melhor, mas em que todos nós deixamos ficar aquilo que é as nossas grandes realizações. Hoje, embora muitas tradições ainda sejam seguidas, a cultura contemporânea tem se mostrado mais individualista, o que influencia a forma de homenagear os mortos. No entanto, o desejo de manter a memória e de respeitar os que partiram para outra dimensão da vida permanece intacto. A forma pode ter mudado, mas a essência, que é honrar a história e valorizar a presença dos entes queridos, ainda é fundamental. E na província de Benguela, o Dia dos Finados ficou marcado com a deposição de flores, limpeza às campas e reflexões em torno do Dia dos Fiéis Defuntos, a par da Eucaristia tradicionalmente feita pelos católicos, consubstanciada na oração pelos mortos. Este é o ambiente tradicional que torna diferente o clima na parte frontal do cemitério velho da Camunda, onde familiares e cristãos estiveram presentes, tanto para momentos de deposição de flores, como para rezar em favor dos que já partiram. É uma data de grande significado para o mundo católico e não só, pois que nesta data é um momento para relembrar aquelas pessoas com que conosco fizeram história, aquelas pessoas com que conosco viveram, brincaram, brindaram bons momentos e até momentos difíceis. Então, para nós hoje é uma data bastante importante. É dizer que essas pessoas algum dia trabalharam para nós, algum dia partilharam com nós bons e maus momentos. O significado das flores, o desrespeito ao Campo Santo, foram alguns dos pontos ressaltados pelos nossos entrevistados no dia em que o mundo reflete sobre o Dia dos Finados. Representa carinho, que nós também pensamos nos nossos entes queridos, então é algo que a gente lembra dos nossos entes queridos. Muitos vêm que é para poder fazer e desfazer, mas aconselho essas pessoas que têm que ter respeito acima de tudo para aqueles que partem pela primeira vez e antes de nós. A nível da igreja, presença em massa na missa do dia em homenagem aos fiéis defuntos. Na sua homilia, o bispo de Benguela exortou os presentes o cuidado das campas. É humanamente compreensível que nós cuidemos das campas dos nossos falecidos, dos cemitérios. É um sinal de amor, de respeito e também de manifestação da nossa fé de que os que partiram estão vivos. Mas não basta cuidar dos cemitérios e das campas. O nosso amor pelos que partiram deve ir mais longe. Dia dos Finados em Benguela, marcado com a deposição de flores, limpeza e reflexões em torno do Dia dos Fiéis Defuntos, tradicionalmente feito pelos católicos no interior dos cemitérios. O estado dos cemitérios tem sido motivo de debates na sociedade. É frequente ver-se faltas de respeito por quem já partiu, a vandalização dos campos santos, os furtos, a venda de bebidas alcoólicas e de outros bens têm sido frequentes nos últimos tempos. Tudo isso gera lixo que demora a ser removido. Entre as práticas mais comuns do vandalismo em cemitérios estão a destruição de lápides, o roubo de objetos funerários, a agressão aos túmulos e até a profanação de sepulturas.
Essas ações, além de causarem prejuízos materiais às famílias, destroem o simbolismo e o valor emocional que cada memorial representa. Para muitos, as lápides e os objetos ali depositados carregam sentimentos e lembranças que as palavras não conseguem expressar. Coisa que anteriormente era difícil. Nós víamos naquela altura, quando morresse alguém, a nossa mãe e o nosso pai querem nos ensinar que devemos ter todo o respeito por aquele que morreu e pela família que perdeu o ente querido. Hoje já não, hoje de todas as formas, muitas vezes mal apresentada, que chama muito a atenção de quem acompanha o ente querido. Muitas vezes nem é família, nem é vizinho, é uma pessoa que também ouviu que ali tem um óbito, vai, infiltra-se lá no meio e estraga aquilo que realmente é a nossa educação, respeitar os mortos, respeitar aqueles que já se foram. A maneira de vestir não tem aquele respeito pelos mortos. Mesmo nos cemitérios, quando vêm todos alegres, não tem aquele sentimento de que vamos em memória de alguém, vamos a enterrar alguém. Quando chegam nos cemitérios, pensam que é uma festa, querem beber, querem, sei lá. Enfim, antes não era assim. Agora é muito diferente. Temos que chamar bastante atenção aos jovens sobre o comportamento. Sabem que vão enterrar alguém, depois de sair do cemitério vão para casa. Aquilo é uma confusão mesmo em casa. Querem servir-se de qualquer maneira. Esse pega aqui, aquele pega ali. Enfim, é muito diferente do tempo passado. Respeitar os mortos é um princípio fundamental em qualquer sociedade. Os cemitérios são lugares de paz, onde o luto e a lembrança têm espaço para existir. Preservá-los é uma maneira de honrar a memória de quem partiu e de demonstrar respeito para com as famílias que buscam consolo nesses espaços. Nós já temos vindo a assistir a alguma melhoria dos cemitérios relativamente àquilo que era a um passado recente de grandes vandalizações. Significa que devemos manter em torno do governo todas as políticas que forem necessárias e pertinentes para a valorização dos nossos antepassados. E digo isso porque ainda vamos assistindo, infelizmente, a vandalismos dentro do cemitério, e isto desmerece o nosso respeito, nos dá uma luz de continuarmos a pedir às nossas autoridades que sejam mais firmes no combate a esse tipo de grupos preparados para desmerecer o nosso respeito e manter o acento tónico das críticas permanentes àquilo que é a vandalização dos túmulos, dos cemitérios e dos símbolos de que nós devemos mantê-los respeitáveis. E nessa perspectiva, hoje é um dia em que nós devemos todos refletir nesse sentido. Muitos cemitérios também têm valor histórico e cultural, guardam histórias de gerações passadas e refletem a identidade de uma comunidade, e quando vandalizadas, perde-se uma parte dessa herança cultural. Seguimos a falar do Dia dos Finados. Aqui no seu Girassol Jornal recebemos em estúdio o cônego Apolónio Graciano. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Cônego, e víamos aqui a última peça que fazia vandalização, do desrespeito que hoje as pessoas têm pelos campos santos, pelos cemitérios. Por que é que isso está a acontecer? O que é que realmente se passa na nossa sociedade? Bem, a preocupação não é só da Igreja como tal, mas é também da própria sociedade, que já vai se incomodando com o vandalismo que assaltou os nossos campos santos, os cemitérios. E isto é clamoroso porque realmente desvirtua aquilo que é a nossa idiosincrasia de povo que sempre respeitou os mortos, sempre respeitou os lugares sagrados, os lugares santos. E hoje é o que nós estamos precisamente a ver, que é qualquer coisa que já deixa de ser o normal. Como que os cemitérios sejam lugares de deitar fora os corpos e os cemitérios serem lugares que, pronto, aí depositamos o corpo de alguém e já não há mais nada. Um pouco de tudo nos próprios cemitérios. Infelizmente, nós ouvimos dizer e assistimos coisas impróprias
até vindas de seitas, e isto é preciso também haver uma certa atitude das próprias instituições que salvaguardam o bom nome de Angola e do povo angolano, e é preciso que haja alguma atitude acutilante para evitarmos este tipo de comportamento que não é próprio do povo angolano. Sr. Padre, olhemos para o simbolismo desta data, 2 de novembro, Dia dos Finados. Como é que normalmente a Igreja vive este dia? A Igreja vive, é preciso dizer que não é um dia de tristeza, mas sim um dia de reflexão, um dia de esperança para a vida eterna com o Criador. Nós sabemos que existe o dia da mentira, que é o dia 1 de abril. Mas o dia 2 é mesmo o dia da verdade, porque todos nós refletimos num fenômeno que acontece, um fenômeno que toca as nossas vidas, que é o fenômeno morte. E o que nós vemos é realmente esta mística que necessariamente a Igreja, pela sua doutrina, pela sua tradição, por aquilo que recebemos do magistério da própria Igreja, a vida continua pós-morte. E é claro que até seitas existem que reprovam isso, esquecendo-se ou ignorando que o próprio Cristo ressuscitou dos mortos, o próprio Cristo ressuscitou um amigo que todos nós conhecemos pela história, Lázaro. Jesus foi à campa do seu amigo, foi visitá-lo na sua sepultura e fê-lo ressuscitar, porque Jesus tinha o poder de ressuscitar. É claro que quando vamos aos nossos campos santos, vamos visitar as sepulturas, nós temos de respeitar os corpos que aí se encontram. Mas esta é a visão da Igreja. Como é que a sociedade vive este dia? A sociedade deve viver esse dia refletindo também, com aquele silêncio, com aquele sentir que realmente nós também havemos de ir para os lugares onde os outros já foram, já se encontram, que são estes lugares santos que nós chamamos os cemitérios. É claro que é preciso nós, até mesmo como humanos que somos, devemos respeitar esses lugares e exigir que esses lugares sejam considerados dignos, e estes lugares devem ser preservados no sentido de até haver dignidade, respeito, que se mantenham estes lugares mais que é possível, porque até queixamos-nos de desemprego, há muita gente que precisa de ser empregada, e aí é mais um lugar para onde realmente muitos podem exercitar-se e ganhar o seu pão do dia a dia. Não é só o coveiro. Exatamente. Sr. Cônego, há também aqui uma proximidade, eu diria, com o dia 1 de novembro, que é o dia de Todos os Santos. É a dimensão espiritual da própria Igreja que recorda aqueles que já se encontram, sem dúvida alguma, aos olhos de Deus, a contemplar a glória de Deus, aqueles que já se encontram no paraíso, a contemplar aquilo que pela fé acreditaram e pela fé souberam levar a sua vida com dignidade, virtuosamente, e hoje, aprovados por Deus e até pela própria Igreja, já são considerados santos. Então, muitos santos canonizados, reconhecidos como tal, para serem venerados nos altares, e aqueles que são os santos anónimos, que a Igreja também reconhece e que, aprovados por tudo aquilo que fizeram aos olhos de Deus, já contemplam a eternidade, já contemplam Deus no paraíso. Por isso é que temos o dia 1º de novembro como o dia considerado de todos os santos, e o dia 2, que nos leva precisamente a olhar para aquele lugar onde se encontram os seus restos mortais, que esperam pela hora da trombeta final, para a ressurreição com Jesus Cristo. Sr. Cônego, muito obrigado pela presença e bom regresso.
Obrigado e que Deus continue a iluminar-nos e a motivar-nos para aquilo que realmente é o bem e assim podermos merecer também a glória junto de Deus. Muito obrigado. Estamos a levar até si o Girassol Jornal. Temos outras para lhe contar. Apreensão de combustíveis nas fronteiras com a Namíbia, Zâmbia e República Democrática do Congo. Em destaque. Serviços públicos e qualidade. Tem, parece, mais de 6 caixas. Só uma é que está a funcionar, isso não é normal. Motivos que geram descontentamento e insatisfação. Que tipo de sistema é esse? Você está todo o tempo a atualizar dados, a atualizar sistemas traz de sistema, mas o sistema nunca se sistematiza. Sistemas tecnológicos e as constantes falhas. Não entendi o porquê que todas as áreas estão assim. Até mesmo lojas de telecomunicações como Unitel também não têm sistema. A falta de sistema é prejudicial ao cliente, mas de igual modo é prejudicial também às instituições financeiras, porque um dia sem sistema financeiro dentro do banco prejudica e há percas financeiras do banco. Retrato. Reportagem da semana. Mais de 460 mil litros de combustíveis foram apreendidos só no passado mês de outubro pela Polícia Nacional ao longo das fronteiras com a Namíbia, Zâmbia e República Democrática do Congo. Esta última continua a ser por onde mais passa o combustível contrabandeado. São no total 463 mil litros de combustíveis apreendidos no período de 20 dias entre 8 e 28 de outubro, ao longo das fronteiras com a Namíbia, Zâmbia e a República Democrática do Congo. Do combustível apreendido, 185.300 litros são de gasolina e 277.149 litros são de gasóleo. Dados avançados este sábado pela Polícia Nacional indicam que a fronteira com a República Democrática do Congo foi onde mais se encontrou combustíveis para contrabando, com 96% das apreensões, seguida da fronteira com a Zâmbia, com 3%, e da Namíbia, com 1% dos casos. Ou seja, a República Democrática do Congo continua a ser o destino preferencial dos contrabandistas, perseguindo lucros fáceis e excessivos. O produto em causa foi apreendido nas províncias do Mochico, Lunda Norte, Cabinda, Zaire, Cuando-Cubango, Cunene, Kwanza Norte, Uige e Lunda Sul. Apesar das altas quantidades de combustíveis que são apreendidas ao longo das fronteiras com o país, ainda assim a Polícia Nacional considera que durante as últimas 3 semanas registrou-se uma redução de 58%. Ora, o preço de alguns produtos que fazem parte da cesta básica continua a subir. Numa ronda feita pela nossa equipa de reportagem no mercado do 30, constatamos que a caixa de batata rena está a custar 15.000 kwanzas e o balde de cebola 2.000 kwanzas. O início do mês, para muitos, é o momento ideal para aumentar o estoque da cesta básica em casa. Guilhermina Salvador reservou o sábado para ir ao mercado e afirma que os preços de alguns produtos estão elevados. Eu vim a comprar cenoura. Nós, no momento, tivemos a comprar cenoura. Por exemplo, essa cenoura, antigamente eu comprava 5 cenouras a 200. Agora estou a comprar 4 cenouras a 500 kwanza. E eu, assim, ao momento, essas cenouras, como já nos conhecem, somos conhecidas, nem faz 3 cenouras 250. Quem que baixar, mas caixa está muito cara. Caixa de batata tivemos a comprar 10.000, nesse momento está 15.000 kwanza. Entre os produtos que aumentaram estão os da batata rena e do feijão. A branca aqui estamos a comprar, o saco grande estamos a comprar a 87. E a vermelha estamos a comprar a 98, 90, 100. Dependendo da boa batata. Nós, como compramos, também repartimos nas caixas e também para nós tirar nosso lucro. As caixas, essas meias assim que eu pus, a branca meti 11,5, 11. Temos uma cunde 1.300.
Catarina, 1.700. O preto, 2.000. 1.700 chocoteiro. Manteiga, 2.000. 1.700. Espera, cunhado. É assim, nós antes, as coisas do campo, o saco de batata era mais ou menos 30, 35. Mas quando não tem, vai subir para 40, 45. Mas desde que eles entraram, está parando os 100 e tal e 200 e tal. É muito, nós não temos as condições de começar a tirar essa batata com esse preço. Sendo mesmo nosso que está saindo nas nossas províncias, não pode estar nesse preço. Destacam-se ainda produtos como a fuba de bombom e a cebola. Na Moas também se paga. Total já se mesmo, vamos contar 47. 250 não está a aceitar. Só queria 200. Aqui 8,500, 5,200, 3,100, 4,100. O bardi é 2.000. No entanto, Maria Antônio, vendedora de produtos agrícolas, diz que os preços destes estão estáveis. A vendedora máximo, a couve vendemos a 500 kwanza, a jimbá vendemos a mão 300, a rama vendemos a mão 200, o ussi vendemos a mão 500, a alface vendemos a mão 500, a salsa a mão tem 500, hortelã 500, o coiso, o alface, monte também 500, hortelã, couve. E nós também dependemos daquelas que saem do campo. Quando no campo não tem, então nós podemos fazer nada. Por isso também que nós metemos preço acessível e não podemos exagerar pelo preço. Em alguns armazéns, a caixa de coxa de frango está no valor de 20.900 kwanzas, o arroz de 25 quilos a 25.000 kwanzas e a caixa de massa 6.800 kwanzas. A cesta básica é composta por 16 produtos, nomeadamente o arroz, feijão, carne, farinha de trigo, leite, batata, sal, açúcar, massa alimentar, óleo alimentar, peixe, coxa de frango, fuba de bombom e de milho, tomate e cebola. A partir de quarta-feira, o comboio começará a circular no troço Bungo, Aeroporto António Agostinho Neto, das 4 da manhã até às 22 horas. Os preços dos bilhetes vão variar entre 1.300 kwanzas e 60.000 kwanzas. O Caminho de Ferro de Luanda anunciou os preços dos bilhetes para as novas rotas ferroviárias que começam a circular na próxima quarta-feira, 7 de novembro. A ligação entre o Bungo, Viana e o Novo Aeroporto Dr. António Agostinho Neto terá bilhetes a variar entre 1.360 e 5.000 kwanzas, conforme o percurso. As vendas serão feitas em todas as estações de comboio. Para o serviço expresso, teremos como preço 5.000 kwanzas, quer dizer, o passageiro que compra o bilhete na estação do Bungo para ir diretamente ao aeroporto Dr. António Agostinho Neto, tendo como única paragem a estação de Viana, terá um preço do bilhete por viagem de 5.000 kwanzas. O passageiro que adquira o bilhete em qualquer estação do Bungo, Mocex ou Viana, Baia, ou mesmo no terminal ferroviário do novo aeroporto, com destino à estação do Bungo, e queira fazer esse tipo de paragem no serviço interestações, terá que pagar por viagem a quantia de 1.360 por bilhete. O serviço será oferecido em duas modalidades. O serviço expresso, que partirá do Bungo, fará uma paragem em Viana e seguirá direto para o aeroporto. E o serviço interestações, que também parte do Bungo, com paragens nas estações dos Moceques, Viana, Baia e terminando no novo aeroporto. Apesar do horário alargado, que terá nova circulação do comboio, o porta-voz garantiu que nada vai afetar no processo de manutenção das linhas férreas. Sim, eu disse que o facto deles começarem, os comboios passarem a circular 7 dias por semana e num horário mais alargado, não vai pôr em causa naturalmente o plano de manutenção existente, que vai ser adaptado à nova realidade que estamos a definir, com novos horários e novas rotas. Este plano de manutenção, tanto do material circulante como da infraestrutura, está desenhado para que possa responder a essa nova exigência, que é a entrada em circulação desses novos serviços, dessa nova rota
que é para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. A medida visa garantir o transporte rápido e seguro para os passageiros, com comboios a circular todos os dias em viagens que durarão cerca de 60 minutos. A partir de 10 de novembro serão também lançados passes mensais com descontos especiais para trabalhadores do aeroporto, melhorando a mobilidade urbana e facilitando o acesso ao novo terminal. Comboios começam a circular no troço Bungo, novo aeroporto, a partir de quarta-feira. Os preços variam entre os 360 mil e também os 5 mil kwanzas. E os preços das viagens de catamarã na rota Luanda-Soio e a Cabinda voltaram a subir. A passagem no percurso de Luanda ao Soio saiu de 20 mil para 22 mil kwanzas, sendo que para quem chega até Cabinda passa agora a pagar 40 mil kwanzas, ao contrário dos 30 mil que gastava até outubro. Desde sexta-feira, dia 1, quem viajar de Luanda para o Soio de catamarã vai pagar 22 mil kwanzas, mais 2 mil kwanzas do que antes, e quem for a Cabinda vai comprar o bilhete de passagem a 40 mil kwanzas, mais 10 mil kwanzas do que antes. A Seção Marítima, empresa gestora dos catamarã, justifica a subida dos preços com o aumento exponencial dos custos operacionais para garantir a contínua navegação das embarcações que semanalmente asseguram o transporte de passageiros e de carga nas províncias do norte do país. Esta subida de preço tem a ver com a conjuntura econômica e social do país, onde recentemente registramos aumento do preço dos combustíveis. Este é o primeiro fator. E também uma situação que se tornava incomportável, que são as despesas ou os custos operacionais que a empresa tem, pensões, com as próprias viagens, o consumo de combustível e de outros elementos que naturalmente concorrem para que não consigamos sequer fazer gestão daquilo que são as despesas correntes associadas às viagens. A Seção Marítima admite que a procura dos passageiros pelos seus serviços aumentou e, consequentemente, os custos com combustível e a manutenção dos meios também aumentaram. Uma porcentagem muito grande dos equipamentos, das peças, dos subsolentes, inclusive até de alguns componentes para a revisão são importados. Portanto, falando de importação, estamos a associar ao câmbio que tem que ser feito por causa da compra de divisas, e naturalmente também estamos a falar em si da escassez que há, da dificuldade que há em conseguirmos identificar estes elementos para a manutenção e para suprir tudo aquilo que são nossos custos operacionais. Portanto, tornou-se tudo caro com essas situações das guerras a nível da Europa e do Médio Oriente. Naturalmente, isto impacta sempre naquilo que são os custos dos meios que pretendemos adquirir. Além dos preços de transporte de passageiros, subiram igualmente os preços de transporte de carga. O quilo agora está fixado ao preço de 700 kwanzas, ao contrário dos 500 kwanzas que custava até o mês de outubro. O comunicado da empresa sublinha que o reajuste de preços visa também reforçar os níveis de segurança dos serviços prestados aos seus passageiros. 54% das meninas, quando estão no período menstrual, ausentam-se da escola e 41% inibem-se do convívio social e familiar. Estes dados já foram divulgados esta sexta-feira no lançamento do programa social MAME, uma iniciativa do Governo Provincial de Luanda. O acontecimento da primeira menstruação, também conhecida como menarca, para algumas raparigas ainda é uma surpresa. Mas para Isabel Fernando, de 14 anos, não foi novidade, porque em casa foi preparada sobre esta condição. Não foi uma surpresa para mim, porque já tinham me alertado do tal e a mim falaram que isso iria acontecer provavelmente, e aconteceu quando eu estava na escola. Não senti vergonha porque isso faz parte da natureza, toda mulher vai ter que passar por isso. Eu, enfrentei o meu medo, fui em casa, me troquei e voltei para a escola. Problemas no acesso a produtos de higiene durante o ciclo menstrual
leva a que muitas raparigas abandonem a escola. Face a esta situação, o Governo Provincial de Luanda lançou nesta sexta-feira o programa Meu Absorvente Menstrual, conhecido como MAME. 5.000 meninas dos 11 aos 17 anos terão acesso regular e gratuito a pensos higiênicos durante o ciclo menstrual. Ao nível da província de Luanda, identificamos um número considerável de crianças, adolescentes, fora do sistema de ensino ou que, durante o período letivo, nos períodos em que estivessem na situação menstrual, não iam à escola. E isto tinha um impacto negativo no rendimento escolar. Também ao nível dos centros de acolhimento e das pessoas com vulnerabilidade social, identificamos esta carência nas famílias. Por isso decidimos então abraçar uma causa que visa dar dignidade menstrual à mulher. Os absorventes vão ser distribuídos em escolas públicas identificadas, lares de acolhimento e famílias cadastradas. Das instituições beneficiárias farão a distribuição às nossas crianças. Mas o MAME não para por aqui. O MAME tem um sonho. Qual é o sonho do MAME? Queremos universalizar a abrangência do programa, alcançando 30.000 meninas até 2027. Queremos também, através desse programa, permitir um acesso gratuito e mais facilitado ao penso menstrual, com o lançamento de um aplicativo e um cartão de levantamento nas farmácias a nível da nossa província. E com isso, reduzir os tabus do ciclo menstrual nas famílias com contribuições de informações necessárias para que a menina, quando deparar-se com o período menstrual, não entre em pânico, nem sofra estigma, discriminação na escola. Os pensos higiênicos reutilizáveis podem ser alternativa para terminar com a pobreza menstrual. Na cooperativa Nayuca nós produzimos pensos reutilizáveis para poder trabalhar com a questão da pobreza menstrual. Os pensos são reutilizáveis porque são laváveis, há continuidade neles, não é? Não tenho aqui um para mostrar-vos, mas o que é ele feito? Ele é feito com um material 100% algodão e com um tecido impermeável. Dentro desse tecido impermeável faz com que não há vazamento do sangue, não é? Do período menstrual. O MAME é um programa social do Governo Provincial de Luanda que tem como foco a consciencialização sobre a naturalidade do ciclo menstrual, a melhoria da saúde íntima feminina e a distribuição gratuita de pensos higiênicos a meninas e adolescentes carenciadas, residentes e cadastradas na província de Luanda. Para acompanhar no próximo bloco, feirantes que estão a reclamar da alta dos preços na feira do negócio. Nós fazemos agora um rápido intervalo. Estamos de regresso com o Girassol Jornal. Feirantes que estiveram no segundo dia da Feira Distrital das Comunidades Locais com produtos do campo reclamam do preço. Entretanto, reconhecem a dificuldade e desafios por que passam os agricultores para o escoamento dos produtos. Os comerciantes acreditam que a feira é uma porta para o fomento da economia no país. Peixe foram os produtos mais solicitados pelos visitantes à Feira Distrital das Comunidades, cujo objetivo é permitir que os produtores e comerciantes tenham a sua produção despachada sem prejuízos. O que necessitam mais nesse momento é a quitaba com gindungo, a paracuca de gengibre e a farinha. O quitute da terra. Quem continuar, porque estamos a vender bem, graças a Deus. Essa feira significa muito para nós, porque desde que começou, só tem nos rendido muito mais lucro e muito mais trabalho. Os preços surpreenderam pela negativa, entretanto os feirantes ressalvam a qualidade da produção, que é nacional, e vão mais além. É preciso acreditar e apoiar os pequenos produtores para o fomento da economia no país. O único problema é que os preços são muito exorbitantes. Sendo produtos nacionais do nosso campo,
não tinha necessidade de estar com este valor de que estamos a comprar. Mas pronto, é uma primeira vez, esperemos que nas outras vejam ou revejam o problema dos preços. São produtos de qualidade, realmente, o espaço é limpo, as vendedoras também estão bem apresentadas e dá para a gente vir para aqui comprar. Eu vejo que há um potencial, né, agrícola que é representado aqui nessa feira e os produtos têm qualidade, me parecem, quer dizer, daqueles que eu tenho interesse, daqueles que eu procurei solicitar o preço. Tendo em conta a conjuntura do país, justifica-se, mas podiam ser mais simpáticos, mas devemos reconhecer também que há dificuldade tanto no escoamento, na produção, mas o que eu estou a ver devemos continuar a promover essas feiras das comunidades e esperamos que se fomente mais essa produção local para que os preços, né, sejam mais acessíveis e que nós consigamos levar mais coisas em casa. Os preços elevados são justificados por este produtor, com a dificuldade por que passam para que o produto chegue até a casa do cidadão. O escoamento dos produtos, aonde nós vamos buscar, trazer até aqui para deixar aqui. Também pagamos transporte. A primeira edição da Feira Distrital das Comunidades Locais, com produtos do campo, junta mais de 75 produtores e termina a 3 de novembro. Os desafios e oportunidades do setor financeiro de Angola estiveram hoje em abordagem na primeira edição do Fin Summit, que reuniu numa unidade hoteleira de Luanda especialistas ligados à banca, empreendedores e entidades administrativas. Um dos objetivos do evento foi o de fomentar o crescimento econômico e a inclusão financeira. Os participantes consideraram esta primeira edição do Fin Summit uma oportunidade para estimular os incentivos financeiros de modo a dinamizar a economia angolana através do empreendedorismo e outros projetos inovadores. Dilma Sebastião, empreendedora, considera que eventos do género permitem agregar conhecimentos sobre a literacia financeira e libertar as mentes dos padrões do negativismo. Um jovem que quer realmente ser liberto de certos padrões esses que foram instaurados por cultura, uma convivência toda que nos foi enraizado, um jovem que quer crescer, naturalmente vai ter que buscar conhecimento para entender outras visões de vida e de estar na vida. Então eu acho que estar em eventos como esse acaba fazendo com que o jovem cresça, desenvolva e claramente atinja patamares, não é? Que muitas das vezes não acredita serem possíveis por conta do meio em que vive. Felizmente hoje em dia já temos disponível a internet, que tem sido uma boa saída para muitos jovens, nomeadamente aqui os organizadores deste evento fazem recurso ao canal internet para poder veicular as suas mensagens e transformaram isso numa oportunidade de negócio, ligando as necessidades da população aos conselhos que eles têm para dar. Então isso é muito positivo e nós recomendamos de facto continuar a investir no conhecimento, na formação e na certificação desse conhecimento para se tornarem de facto advisors, não é? Conselheiros, assessores certificados junto das instituições CMC, Comissão de Mercado de Capitais e Banco Nacional de Angola, certificarem-se ali para poderem então depois exercer a sua função junto da população. Para a oradora Stella Constantino, o Fin Summit representa crescimento da nação em matérias relacionadas ao mundo dos negócios, onde o conhecimento gera oportunidades. Nós estamos a crescer enquanto nação e que a juventude está cada vez mais preocupada em obter conhecimento e os que já obtiveram algum conhecimento, como o Euclides Francisco e muitos oradores, inclusive eu sou uma das oradoras, também estão preocupados em transmitir o conhecimento a outros jovens. E o objetivo principal é então criarmos uma bola de neve onde quem sai a ganhar no final é o país, porque nós depois teremos um conjunto de jovens instruídos que vão cada vez mais instruir outros jovens. Nós precisamos estar cercados de pessoas que busquem a mesma visão de vida que nós, que queiram atingir objetivos altos na vida, e esse lugar claramente é um desses meios a que devemos primar estar na busca desse tipo de parcerias para negócios, para crescimento pessoal e não só. Os projetos que são bons projetos normalmente recolhem capital.
conseguem reunir capital. Aqueles projetos que têm mais dificuldade em ter a reunião de capital são aqueles que estão às vezes um bocado tremidos em termos de pressupostos e aí é difícil, normalmente a pessoa é que tem que arriscar a sua própria situação. Aqueles projetos que têm bons pressupostos de negócio conseguem reunir capital. E o mentor do projeto e educador financeiro, Euclides Francisco, falou dos grandes objetivos do FinSummit. Entendemos que nem todas as pessoas têm condições para entrarem no mercado financeiro da forma que desejam, mas existe a possibilidade de entrar com pouco dinheiro e quero que tu saibas assim, que nos ouves e hoje estás aqui conosco, que nem todo mundo precisa investir. Nem todo mundo consegue poupar, porque as condições são diferentes entre as pessoas. Talvez a tua motivação devesse ser buscar mais renda, encontrar formas alternativas de ganhar mais dinheiro, mais um emprego, um negócio, um micronegócio, seja lá o que for, pensar em maximizar. E uma das coisas que o FinSummit traz não é só a mentalidade de guardar e de escassez, mas a mentalidade de multiplicação, de olhar para a oportunidade e de forma inspiracional perceber que todos nós, enquanto indivíduos, independente de onde venhamos, podemos crescer e ter excelentes resultados. Durante 2 dias, o Fórum de Finanças vai abordar em workshops temas como a sustentabilidade e educação financeira, bem como a gestão financeira pessoal e inclusiva. Angola poderá nos próximos anos duplicar a capacidade de produção de algodão em cerca de 10 milhões de tecidos ano. O anúncio foi feito hoje pelo diretor da Testang 2. O responsável que falava à margem da edição da Feira Internacional de Negócios disse que nesta altura a indústria sediada na província de Malange tem reservado 37 mil hectares para a produção do algodão. Durante a 4ª edição da Feira Internacional de Negócios Têxtil, foi debatido em painel os desafios da indústria têxtil em Angola, que juntou diplomatas e empreendedores do ramo da moda. Na ocasião, o diretor da Testang 2, Hiroshi Yamamoto, anunciou que Angola poderá nos próximos anos duplicar a capacidade de produção de algodão em cerca de 10 milhões de tecidos. Yamamoto sinalizou que, em caso de concretização das estimativas, o excedente do algodão poderá ser exportado. Já conseguimos produzir um algodão de alta qualidade, né? E agora está indo para o 3º ano para ver se repete a mesma qualidade, tá? E nos próximos anos, se tudo correr bem, nós vamos ter a produção que lá nós temos mais ou menos 37 mil hectares para a produção, para o nosso uso industrial. Tá? Só para vocês terem, a Testang 2 tem a capacidade nominal de produzir 10 milhões de metros de tecido por ano. E isso representa, em termos de consumo de algodão, em 3 mil toneladas anos. Tá? Então, em 37 mil hectares, tá? É possível produzir muito mais algodão. O excedente nós vamos poder exportar. Hiroshi Yamamoto fez saber ainda que a produção feita na Testang 2, que se encontra sediada na província de Malange, possui certificação internacional. Todos os nossos produtos, nossos equipamentos, os nossos insumos químicos são produtos com certificação da ISO 9000, né? A nossa produção ainda não está certificado pela ISO, mas no ano passado já fizemos a primeira exportação de um produto intermédio chamado fio, né? E só para vocês terem uma ideia, para entrar no mercado europeu, né, entramos através de Portugal e que depois o distribuidor deve ter vendido para outros países também. França e Itália, países com vastas experiências na indústria têxtil e na moda, apontaram algumas soluções para Angola se tornar numa referência internacional em termos de produção de tecidos. O primeiro passo é aqui ter as bases, tudo o que tem relação com a competência, a qualidade, a precisão, diria, tudo o que permite ter acesso aos mercados internacionais. Ter aqui um setor da moda, da indústria da moda angolana é necessário antes de, segundamente,
poder expor esta indústria fora. E a realizadora do também denominado International Trade Show, Cláudia Mittler, entende que o setor da moda deve, doravante, ter maior atenção das autoridades do Estado, de modo a alavancar a indústria têxtil e contribuir para o crescimento econômico nacional. É para alavancar, não é, a economia do nosso país. É para atrair mais investidores que venham vendo o que é a política do Executivo, de trazer novos investidores para o país. Então, se nós queremos trabalhar com o turismo, desenvolvimento do nosso país, a economia do nosso país, a moda é uma grande ferramenta. Por mais que nós possamos ignorar, mas com moda a nossa indústria pode mudar de um dia para o outro. Então, este encontro foi mesmo para alavancar a indústria têxtil. A entidade reguladora da comunicação social em Angola juntou jornalistas, académicos e estudantes de comunicação social em Benguela para uma formação sobre literacia mediática neste final de semana no Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela. A formação faz parte de um ciclo formativo que a ERCA tem vindo a realizar em algumas províncias do país. Literacia mediática e reflexões em torno da liberdade de imprensa foram os temas que nortearam o curso promovido pela ERCA neste final de semana em Benguela. De acordo com o presidente da ERCA, a atividade está ligada a uma digressão formativa que a entidade reguladora está a fazer pelo país. Nós estamos, digamos assim, a desencadear um processo de uma cruzada contra a desinformação, porque os níveis de desinformação existentes hoje nas redes sociais é alarmante. E infelizmente também em alguns órgãos de comunicação tradicionais. Portanto, nós vamos juntar-nos a outros atores, estatais e não estatais, no sentido de garantir o máximo possível que a informação que é oferecida ao nosso público seja verídica, seja conforme os factos. Os estudantes participantes no final da formação deram nota positiva à iniciativa da entidade reguladora da comunicação social em Angola. Uma vez que nós somos estudantes de comunicação social, são temas que vêm a capacitar mais a nossa mente, porque a literacia fala das habilidades de criar e entre elas é acerca dos direitos humanos. Nós normalmente não temos agido como tal, então saímos com uma lição de valorizar mais a pessoa humana e de tratar melhor os outros. Por sua vez, os jornalistas, a par da recepção positiva à iniciativa da ERCA, defendem a desconcentração da entidade numa altura em que nota-se que o órgão regulador está somente confinado na capital do país. Esta formação vai munir os estudantes de comunicação social, jornalistas e não só, a terem mais ferramentas para poderem exercer dignamente as atividades. A ERCA está muito concentrada em Luanda. É daí que defende a necessidade de a ERCA abrir-se um pouquinho mais, se abrir um pouquinho mais, para fora do escopo de Luanda, né? Para fora daquilo que é Luanda. Acho que, em termos de atuação, penso que eu sou de opinião que haja mais acutilância por parte da ERCA. É certo que hoje se discute muito se o jornalista deve ou não ser responsabilizado criminalmente no pleno exercício das suas funções, embora a lei diga que sim, mas há vários segmentos que defendem que, tendo em conta a liberdade de imprensa, aquilo que a Constituição estabelece, os jornalistas não deviam ser responsabilizados. Jornalistas de Benguela à margem da formação sobre literacia mediática promovido pela ERCA neste final de semana na sala de conferências do Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela. Falha frequente de sistema nos bancos e em instituições da administração pública tem causado frustração e perda de tempo aos cidadãos, gerando queixas constantes e insatisfação quanto à qualidade dos serviços prestados. O problema, que tem sido recorrente em diversos pontos da capital, é visto por alguns como uma falha tecnológica que reflete a necessidade urgente de melhorias na infraestrutura digital do país. Esta é a proposta da reportagem da semana.
complicado. Que tipo de sistema é esse? Você estão todo o tempo a atualizar dados, a atualizar sistemas traz de sistema, mas o sistema nunca se sistematiza. Para muitos angolanos que necessitam de serviços bancários ou precisam realizar trâmites administrativos nas instituições públicas, a frase "estamos sem sistema" já se tornou corriqueira. A falta de agilidade na prestação de serviços essenciais, como operações bancárias e solicitações de documentos, tem gerado descontentamento entre os utentes. Muitos dizem que a situação não apenas lhes causa perda de tempo, mas também uma sensação de frustração. Se a senhora vê aqui onde a gente está, parece mais de 6 caixas e só uma é que está a funcionar. Isso não é normal, isso não se aceita. Nós estamos no centro da cidade. Estamos aqui num terminal com quase 10 caixas e só uma ou duas a funcionar. Mesmo assim, Viana, a área da administração, desde a semana passada não tem sistema. Não sei o que está a passar, estão a trocar o sistema, sei como, ninguém consegue entender. Já se fala do Angosat, já se fala de outra rede, mas até agora não se sabe por que está a se passar sempre esses problemas de sistema, principalmente ao final do mês. Um cidadão ouvido pela nossa reportagem desabafou. Há uma semana que eu venho à procura de poder tratar a situação do meu documento a verbar, mas que onde eu vou não há sistemas e o que eu não entendi é o porquê que todas as áreas estão assim. Até mesmo lojas de telecomunicações como Unitel também não têm sistema. Esse sentimento de que a falta de sistema poderia estar ligada a uma eventual má-fé por parte de alguns funcionários é uma percepção compartilhada por alguns entrevistados que acreditam que o problema afeta diretamente a imagem das instituições perante a população. O destacamento que o banco já ganhou, então deveriam nos dar mais condições, porque somos nós que demos esse nome ao banco que ele é hoje. A frase "não temos sistemas" é comumente ouvida pelos cidadãos que acorrem às administrações do Estado e também às instituições bancárias. Mas a pergunta que se faz é: o que significa quando se diz não há sistema dentro das instituições bancárias ou das administrações do Estado? O especialista responde. Sempre que um cidadão, um cliente for a uma instituição bancária e não só, e encontrar a vertente de falta de sistema, nós colocamos muitas vezes a falta de sistema como um problema meramente técnico ou informático. Quer dizer que o conjunto desses elementos que eu disse, a pessoa física, em termos de pessoa humana, que pertence à instituição, que tem a obrigação de dar informações, a ausência de condições técnicas de nível informático, pode ser que existe um outro problema dentro da unidade de negócio, pode condicionar ou não o funcionamento do sistema dentro do banco, mas o sistema nem sempre é associado com um problema meramente informático ou meramente tecnológico. Ainda assim, o economista Afonso Malaca afirma que a ausência de sistema reflete também a necessidade de investimentos em infraestrutura tecnológica. Só o satélite em si não é suficiente, é preciso nós termos infraestruturas boas. E quando eu estou a falar de infraestrutura, eu falo da rede toda que traz aquilo que é a comunicação a partir do satélite e chega para aquilo que são as unidades todas. Se nós tivermos satélite, infraestruturas corretas e os computadores e tudo aquilo dentro do padrão que é necessário para que funcione corretamente, aí sim podemos ter um estágio muito melhor do que nós temos hoje. Segundo ele, a falta de sistema nos bancos e repartições representa uma perda significativa para as próprias instituições que deixam de atender clientes, o que pode impactar negativamente em sua imagem e resultados financeiros. As instituições financeiras, que no caso os bancos, precisam todos os dias de fazer operações. Um cliente que vai por exemplo, tratar um cartão multicaixa, precisa de tratar o cartão multicaixa e o cartão multicaixa é associado a uma comissão que é atribuída ao custo da emissão do cartão multicaixa. Se nesse dia não existir sistema em termos tecnológicos, sistema de comunicação, prejudica o banco, porque o banco naquele dia não vai ter rendimentos financeiros. A falta de sistema é prejudicial ao cliente, mas de igual modo é prejudicial também às instituições financeiras, porque um dia sem sistema dentro de uma unidade financeira, dentro do banco, prejudica e há percas financeiras do banco.
O problema da falta de sistema não é único exclusivamente vivido pelas instituições bancárias. As instituições da administração do Estado também reportam diariamente este problema, como as conservatórias e as lojas de registro civil. Temos tentado arranjar soluções. Quando assim acontece, é preciso saber que o Ministério da Justiça tem os seus parceiros, os seus provedores que têm essa competência de tratar das questões das comunicações. Mas quando assim falha, que também não podemos dizer que a culpa das acontece, são falhas que hoje estão a se tentar aprimorar, tentar resolver. Diante dessa situação, os cidadãos entrevistados apelam para uma solução definitiva. Apesar de compreenderem que questões técnicas podem ocorrer, eles defendem que essa realidade não pode se tornar uma rotina. Não tem sistema, mais ou menos, não tem rede, com este sistema não conseguem fazer os trabalhos deles. Já que a televisão Girassol está aqui, a menos assim vai ajudar a engrandecer o trabalho deste banco, porque também, por sua vez, tem tido muitas falhas técnicas em questões de registro, em questões de atualização de dados. Tudo isso eles só dizem sistema. Em remate final, o que é que nós precisamos para definitivamente resolvermos ou reduzirmos minimamente esse problema de sistema? Continuar a investir nas instituições, é preciso investir no capital humano, é preciso investir nos meios tecnológicos, é preciso garantir que mais do que um investimento inicial, haja investimentos de manutenção, um investimento sequencial de acompanhamento. Reportagem da semana. No próximo bloco você vai acompanhar enchentes em Espanha e também a atualidade desportiva. Fazemos mais um intervalo. De volta para o último bloco do Girassol Jornal, as grandes inundações que até agora já mataram 211 pessoas provocaram uma onda de solidariedade em toda a Espanha, com centenas de pessoas a chegar às zonas afetadas para ajudar a remover a lama. À medida que a ajuda governamental vai chegando a Valência, muitos voluntários espanhóis começam a abandonar as zonas mais afetadas pelas cheias depois de terem participado nas operações de limpeza após aquela que é considerada a pior catástrofe natural das últimas décadas. As extensas inundações, que causaram até agora pelo menos 211 mortos, como confirmou o presidente Pedro Sánchez, provocaram uma onda de solidariedade em todo o país, com centenas de pessoas a chegarem a pé às zonas afetadas, levando bens de primeira necessidade, pás e vassouras para ajudar a remover a lama. O número de pessoas que se deslocaram para ajudar tem sido tão elevado que as autoridades lhes pediram para não conduzirem ou caminharem porque estão a bloquear as estradas necessárias aos serviços de emergência. Algumas zonas de Espanha, incluindo o Castellón, na Catalunha e as Ilhas Baleares, estavam em alerta laranja, preparando-se para novas chuvas torrenciais durante o fim de semana, enquanto centenas de soldados foram destacados para ajudar nos esforços de salvamento. Na terça-feira, chuvas torrenciais e granizo causaram inundações em várias regiões, incluindo a província oriental de Valência, a mais afetada, transformando as ruas em rios que destruíram os pisos térreos das casas e arrastaram carros e pessoas. Os danos em muitas comunidades assemelhavam-se aos de um grande furacão ou tsunami. Só na região de Valência foram confirmadas mais 200 mortes. Outras 2 pessoas foram encontradas mortas na vizinhança Castilla-La Mancha e no sul da Andaluzia. O Petro de Luanda continua firme na liderança do Girabola. Neste sábado, conseguiu mais uma vitória frente ao Santa Rita de Cássia. Em jogo da 8ª jornada da maior prova de futebolística do país, o Girabola, o líder Petro de Luanda somou mais 3 pontos ao vencer o Santa Rita de Cássia em pleno estádio 11 de novembro por 1-0. Os tricolores foram os mais ofensivos e procuravam o tento de todas as formas, mas os católicos dominavam na defensiva. Aos 29 minutos, Julinho recebeu um passe do guarda-redes Hugo Marques e não aproveitou da melhor maneira, porque a defesa adversária estava atenta. O golo do encontro surgiu antes do intervalo. Pedro Aparício recebeu um belo cruzamento e encheu o pé para modificar o placar. Aos 52 minutos, quase surgiu 2-0. Todavia, o avançado tricolor Roches foi infeliz.
Depois, as principais tentativas pertenciam à equipa da casa e o placar terminou em 1-0 vitória do Petro de Luanda. Mesmo com o triunfo, Ricardo Cheu, treinador tricolor, não esteve 100% satisfeito com o desempenho dos seus pupilos. O mínimo era ganhar, eu pedi-lhes essa consistência nos resultados, de querer ganhar sempre. Foi conseguido, temos muito que olhar para este jogo para corrigir, mas o mais importante foi feito. Um aspecto importante é mais um jogo sem sofrer, vamos com 7 jogos, apenas um golo sofrido, fruto de muito também da organização defensiva, da concentração, desses detalhes e também fruto de termos o melhor guarda-redes que temos do campeonato. Claramente o Hugo é o melhor guarda-redes deste campeonato. Do outro lado, António Dicas, técnico adjunto do Santa Rita, reconheceu a superioridade do Petro de Luanda e mostrou-se contente pelo posicionamento da sua equipa. Nós sabíamos de antemão que seria um jogo muito difícil, um jogo de muito sacrifício, de muito querer. Mas é o insumo que a minha equipa jogou de igual para igual com o Petro, porque nós não viemos aqui defrontar o Petro brincando, nós viemos trabalhar. O Petro nos ganhou porque não foi superior a nós, porque nós é que demos facilidade ao Petro para ganhar esse jogo. Com mais um triunfo, o Petro continua invicto na liderança da competição e somou 21 pontos, ao passo que o Santa Rita é o 13º colocado com 6 pontos. Para muitos, Diego Armando Maradona, o melhor de sempre no futebol. Boa noite, fique bem.